Boa noite a todos. Sempre me assusto com essa moça falando no Zoom. Estamos aqui, eu, Isis e Laís. Nós estamos na conclusão da leitura do Evangelho de João. Nós já estamos no capítulo 18. Faltam só 4 capítulos, o 18, o 19, o 20 e o 21. Hoje a gente vai concluir o capítulo 18. E, como vocês já têm visto os outros vídeos, é o fechamento, né, da história aqui de Jesus narrada pelo discípulo João. A gente viu que o capítulo 17 ali dá o encerramento com a oração de Jesus, a despedida de Jesus, e aqui Jesus está sendo preso, né? A gente viu o começo do capítulo 18 com Mateus, ali no jardim de Getsêmani, a primeira abordagem dos guardas, Jesus se colocando entre os guardas e os seus discípulos, se colocando à disposição para ser morto pelos seus discípulos, livrando a pele dos seus discípulos. A gente viu também Jesus diante de Anás, que eu fui pesquisar mais sobre esse Anás, né? Ele é sogro de Caifás, como está escrito aqui no texto, e Caifás era o sumo sacerdote que estava responsável, né, presidindo o Sinédrio. Anás, ele era um cara muito respeitado, experiente, então ele foi ser pesquisado, né, questionado sobre o que fazer com Jesus. Pedro negando Jesus, a gente viu essa parte com o Madeira, o interrogatório, né, de Anás com Jesus, uma parte bem, assim, Anás querendo saber, né, sobre doutrina, sobre os discípulos, e Jesus dando uma resposta para ele que nada que ele fez foi em segredo, não que Jesus não tenha ensinado coisas em secreto com os seus discípulos, mas Jesus estava dizendo que o que ele ensinou em secreto também foi o que ele ensinou em público, nada era diferente. E hoje a gente vai ver a partir depois de Pedro negar Jesus, a gente vai ver a partir do 28, que diz assim: depois, né, depois do quê? Depois desse interrogatório que Jesus passou lá na casa de Caifás, lá com o sogro de Caifás, com o Anás, né? Depois de ter essa conversa entre os líderes dos judeus, né? Jesus é levado ao poder político, vamos dizer assim, né? Jesus sai da esfera dos judeus e agora ele é levado diante de Pilatos. Então esse é o trecho que a gente vai estudar hoje. Depois, versículo 28, levaram Jesus da casa de Caifás, lá onde estava tendo a conversa com Anás, para o pretório. Daí tem uma notinha ali dizendo que pretório seria o palácio do governador, aonde o governador morava, né? A, a, a gente tem também lá a casa onde o Bolsonaro, né, nosso atual presidente, fica lá, que eu esqueci agora o nome. Deixa eu dar um Google aqui. Casa onde o presidente fica, né? Presidente. Palácio da Alvorada, isso aí, exatamente. Era cedo de manhã, né? Cedo de manhã, então. A gente vê que foi uma noite longa, né? Uma noite virada ali. Eles estavam na semana da Páscoa. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então, aqui está dizendo que eles estavam indo lá no Pilatos, né? Os judeus não entraram onde estava Pilatos, porque na cultura, né, no que os judeus acreditavam, eles se contaminariam se eles entrassem num lugar com um telhado, né? Eu dei uma estudada nos comentários que eu tenho aqui, eles poderiam ficar num ambiente aberto, né? Poderia ter muro, mas se fosse aberto, eles não consideravam que aquilo ali estava contaminando eles. Mas se fosse um local fechado com um telhado, eles estariam se contaminando. Mas olhem só como é interessante, né? Os judeus, eles se preocupavam em não se contaminar
em não entrar numa casa, né, de um gentil, vamos chamar assim, que seria o Pilatos. Só que o que eles estavam fazendo ali era o pior de todos os pecados. Eles estavam se preocupando com uma mosca e engolindo um camelo. Eles estavam fazendo completamente dois pesos e duas medidas. Eles estavam matando Cristo, crucificando Jesus, mas preocupados em não se contaminar, em ficar no mesmo ambiente que um gentil. Essa era a conta que os judeus estavam fazendo. Mas olha só, no verso 29, cedo da manhã, tá? No verso 29 diz assim, que então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês trazem contra este homem? Esse então saiu, então Pilatos ele entendeu que os judeus não iriam entrar para falar com ele, e ele vai ao encontro dos judeus, pode ser porque ele estava com medo que os judeus fizessem uma rebelião, uma revolta, porque vai saber como é que estava o ambiente naquele momento, cedo da manhã, a gritaria que estava ali na frente do palácio do governador, né? O Pilatos ele é tido como governador da Judéia, da região da Judéia ali, daquela parte de baixo ali, a gente já estudou o mapa ali da região de Jesus, do primeiro século. Então, o Pilatos ele vai ao encontro dos judeus, pode ser porque ele estava com medo de uma revolta, pode ser porque ele estava respeitando a posição, né? Assim como a gente tem nos dias de hoje. Vamos pegar, por exemplo, os adventistas que eles guardam o sábado, né? A gente teve até o Enem, né? O Enem foi respeitado pelos adventistas. Os adventistas podem fazer a prova no domingo, por causa que eles guardam o sábado. Então, vamos dizer assim, o Pilatos estava respeitando a posição religiosa dos judeus, né? Pode ser também uma interpretação possível aqui. E ele saiu para falar com os judeus. Perguntou qual que era a acusação, né? Lembrando sempre que, até nos dias de hoje, né? É claro que nos dias de hoje a gente tem os juízes e a gente tem o presidente, né? A gente tem um poder tripartido, né? Tem o executivo, o judiciário e o legislativo, né? Aqui o Pilatos, ele era, tipo, quase todos os poderes, né? O que ele falava era a lei, né? Tipo um imperador, assim. Então ele está julgando a causa do Jesus, né? Tá julgando a causa do homem que os judeus estavam trazendo para ele julgar. Só que os judeus, eles eram tidos como uma questão religiosa. Na cabeça do Pilatos, a acusação deveria ser no ambiente político, no ambiente público, né? Qual que é o problema que Jesus está trazendo para Roma? É isso que Pilatos está aqui questionando. Porque se os judeus não estão conseguindo resolver lá entre eles com as suas leis e estão trazendo para mim, eu quero saber como é que eu vou julgar esse homem, sendo que eu sou romano. Que acusação vocês têm contra este homem? Daí eles responderam. Olha a baita resposta dos judeus. Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então os judeus tentaram dar vamos dizer assim, um migué no Pilatos, né? Tipo assim, deixa eu ver aqui. Beleza. Eles tentaram dar um migué do tipo assim, ó. Ué, a gente não precisa dizer qualquer acusação. É só a gente tá trazendo aqui e já é evidência de que esse cara é um malfeitor. Então Pilatos disse, levem-no daqui e julguem segundo a lei de vocês. Né? Tipo assim, já que vocês não conseguem me dizer o porquê que vocês querem que eu julgue o cara e condene ele e acuse ele, então vocês que se virem de acordo com as leis de vocês. Ao que os judeus responderam, não nos é lícito matar ninguém. Essa frase dos judeus, o que os estudiosos vão dizer? Os judeus eles não estavam aprovados perante Roma em matar pessoas. A gente sabe que na lei de Moisés mandava apedrejar pessoas de acordo com algum pecado. A gente vê, por exemplo, o Estevão sendo apedrejado. E ele foi condenado, não foi condenado por vias de jurídico, romano, sendo julgado e condenado na esfera pública. Não, ele foi condenado pelos próprios judeus. Os judeus se rebelaram contra o Estevão, né, o discurso de Estevão. Estevão foi muito incisivo no que ele estava pregando, né? Uma verdade muito dura de ser ouvida,
os judeus de pronto o apedrejaram, sem condenação. Eles descumpriram uma lei romana naquele momento ali. Eles estavam agindo como se fossem os próprios imperadores, né? Eles estavam ou se colocando de igual forma com os romanos ou acima dos romanos. Eles desrespeitaram a lei dos romanos, né? Então aqui os judeus estão dizendo, a gente não pode matar ele. Tu tá falando pra gente matar, mas a gente não pode, porque vocês nos proíbem, né? Os estudiosos vão dizer isso. Só que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Por quê, gente? Porque esse versículo 32 aponta que Jesus sempre falava, eu vou ser levantado, eu vou ser levantado. E esse significado do que é ser levantado é a morte de cruz. Ele seria levantado numa cruz. Então Jesus já sabia que ele morreria por condenação romana. É bem complexo, vamos dizer assim, tentar entender o que está acontecendo aqui. O principal dos pecados, o maior dos pecados, tipo Jesus ser morto, né? O cara mais correto e íntegro e santo e maravilhoso, o Deus encarnado, sendo crucificado, e ao mesmo tempo isso não fugir do plano de Deus, isso não escapar. A gente tem muito essa questão, né, de quando acontece uma maldade, onde está Deus, né? É um problema psicológico para nós tentar entender o que acontece, como que um Deus tão bom, tão poderoso pode permitir uma maldade acontecer. Só que quando a gente vê o que está acontecendo por detrás dessa cena aqui, o propósito que está acontecendo aqui, a gente chora, uma pela tristeza de a gente ter matado Jesus, a gente aqui é a humanidade, e a gente chora de alegria também, porque Jesus, mesmo a gente sendo tão mal, ainda morreu por nós, mesmo a gente matando ele. É um paradoxo mesmo. No 33 diz assim, Pilatos entrou novamente no pretório, né? Aqui começa um entra e sai. Olha o que vocês vão observar aqui. Muitas das coisas que Pilatos falou com Jesus, quem estava ali naquela algazarra não ouviu, porque Pilatos entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, e ficava conversando com Jesus como se fosse pessoalmente, né? Acho que a Cecília tá chorando. Tá chorando. Então, Pilatos entrou novamente. Então, ele estava lá, saiu, falou com os judeus, agora entrou de novo. Chamou Jesus e lhe perguntou. Então, Jesus estava lá de dentro. Jesus entrou, Jesus se contaminou. Os judeus não. Olha a viagem. O Pilatos perguntou para Jesus, você é o rei dos judeus? E se você é o rei dos judeus, também é muito difícil saber qual que é o espírito da pergunta do Pilatos, né? A gente sabe qual que é o espírito das respostas de Jesus, né? Porque Jesus é o nosso Deus, a gente já está acostumado. Né? Mas essa pergunta, você é o rei dos judeus, será que ele estava perguntando no sentido de você é rei religioso, né? Ou você é um rei dos judeus no sentido de botar em perigo o meu reinado romano? Porque se tu estiver colocando em perigo o meu reinado, eu vou poder te prender, te acusar e te matar. Só que Jesus responde, essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que falaram a meu respeito? Aí a gente, tipo assim, Jesus, qual que é a intenção de Jesus aqui em dar esse tipo de resposta? Me parece fazer Pilatos pensar. Pilatos respondeu, por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes aqui o entregaram para mim. O que foi que você fez? Então Jesus está dizendo assim, se eu sou rei dos judeus, tu tem certeza disso ou tu tá comendo na mão dos outros? Aí ele não tem como responder. Daí ele diz, eu não sou nem judeu, então eu não sei, né? O Pilatos está dizendo, eu não sou dessa religião. Aí Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Aí, aqui, Jesus está dando a resposta assim, tu tá com medo de o meu reino derrubar o teu reino? Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. É interessante pensar que a nossa oração, exemplo que Jesus nos deu, venha o teu reino, faça a tua vontade, né? E a conversa de Jesus com a mulher samaritana, que a gente viu também aqui no João capítulo 4,
O reino já chegou, mas ainda não chegou. A gente canta reina em mim, reina sobre o meu viver, reina sobre os meus pensamentos, né? Jesus já reina, mas ainda não, né? Ele já reina no meu coração, ele já reina sobre a minha vida, sobre a minha casa, mas ainda ele não reina sobre o mundo de forma plena. Então Jesus vai dizer, agora o meu reino não é daqui. Um dia todo joelho vai se dobrar, e não vai ser no céu, vai ser na terra. Um dia o reino de Jesus vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? E vai reinar de forma plena e vai reestabelecer a ordem. Jesus está falando sobre isso. Não te preocupa que não é agora. Daí Pilatos perguntou, então você é rei. Se tu tem um reino, mesmo que o teu reino não seja daqui, então tu é rei. Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Jesus acabou de dizer, o meu reino não é deste mundo. E ele está dizendo, então você é rei. Então, só que Jesus, tipo assim, o Pilatos está perguntando num outro sentido, ele não entendeu o ponto de Jesus. Jesus está dizendo, meu reino é daqui. Então tu é rei. Ele tá, eu sou rei, mas não é nesse sentido do que tu está falando. O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí aqui dá aquele bug, né? Aquela paulada, né? O que Jesus está querendo dizer, né? Você é o rei. Sim, eu sou o rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. O que Jesus está querendo dizer com eu sou o rei e eu vim dar testemunho da verdade? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui, quando Pilatos, essa pergunta é clássica, né? O versículo 38, o que é a verdade? Ela é clássica porque todos nós corremos atrás da verdade, né? Todos nós, vocês estão querendo saber se o que eu falo é verdade, aqui agora. Vocês estão querendo saber se o que vocês estão pensando sobre esse texto é verdade. O que é a verdade é é o que os pesquisadores fazem, é o que os jornalistas deveriam fazer, né? É o que os cientistas fazem. Descobrir o que é certo, descobrir o que é verdadeiro, descobrir o que funciona, descobrir o que não quebra. Só que o interessante dessa passagem é que Jesus não responde o que é a verdade. Se Jesus é a verdade, como a gente lê aqui, a gente leu aqui, tá até marcado João 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, por que Jesus não respondeu para Pilatos? Eu sou a verdade. Esse ponto de interrogação e depois vai mudar aqui, né? Depois de dizer isso, essa lacuna que fica entre o que é a verdade, depois de dizer isso, fica ressoando na nossa cabeça, né? Por que será que Jesus não respondeu para Pilatos? Se ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. A conclusão que eu chego é que essa pergunta do Pilatos, ela não veio no espírito certo. Provavelmente ela veio numa arrogância, num orgulho, e a gente sabe que a palavra de Deus diz, né, que os orgulhosos são resistidos, né? É como se a pergunta viesse torta, não veio para realmente tá, Jesus é a verdade, eu sou a verdade, mas Jesus falando agora para Pilatos, eu sou a verdade. Pilatos ia rir da cara dele, ia dizer, tu é a verdade. Tipo assim, toda a nossa escola de filosofia tá aqui e tu tá dizendo que tu é a verdade. Tá bom. Tipo assim, nós temos anos de pesquisas aqui. A gente a gente deu continuidade no que os gregos faziam, sabe? Alguma coisa desse tipo assim, eu fico pensando. Mas Jesus não respondeu. É como se essa pergunta viesse fora de tempo. Jesus já disse que ele é a verdade. Ele veio dar testemunho da verdade. Ele já ensinou sobre isso. Não vou te responder agora. É como se a gente já leu isso, né, várias vezes. E João foi de propósito, né, que João botou isso aqui. E Jesus se ocultou. A gente já leu em outras passagens. E Jesus saiu. E Jesus se escondeu.
É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Depois de dizer isso, olha o entre e sai, entre e sai, entre e sai, entre e sai. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. A gente sabe, né, que essa Páscoa aponta lá para o Êxodo, né? A passagem, né? A saída do Egito. E a gente sabe também no Antigo Testamento que Deus sempre fazia questão de reforçar, né? Eu sou o Deus de vocês que tirei vocês do Egito. Eu sou o Deus de vocês que livrei vocês da morte. Então Jesus morre bem nessa data, né? Na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? E aqui a gente vê, né, o espírito do Pilatos, né? Ele não é rei dos romanos, ele é rei de vocês. Vocês querem que eu solte o rei de vocês? Então todos gritaram novamente, não este. Então eles já estavam gritando isso, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Na cabeça do Pilatos, ele não viu risco em fazer essa proposta. Eu vou oferecer para os judeus, se eles querem, entre um cara que aparentemente ele só tem problema, sei lá, psicológico, só tem um problema de mental, talvez, intelectual, ele não sabe muito bem quem ele é, sei lá, pode ser isso que tenha passado na cabeça dos Pilatos. E do outro lado eu tenho um cara que realmente é um perigo para o poder público. Ele mata, ele é tipo o Lázaro Barbosa, né? Que é um caso que está aqui na mídia. Quem vocês vão escolher? É óbvio, né? Vocês vão escolher esse aqui, né? Que não tem perigo nenhum, né? Mas não, aquela galera que tava ali, né? Não, a gente quer que solte o Barrabás. Porque o Barrabás, por mais que ele mate, por mais que ele roube a nossa casa, por mais que ele seja um perigo no sentido físico, Jesus está colocando em xeque a nossa tradição mosaica. Está colocando em xeque a nossa lei. Ele está quebrando a nossa... tipo assim, eu não vou entrar aí para não me contaminar. Jesus está conseguindo quebrar essa falsa religião nossa e está nos incomodando. Então crucifica ele. É triste, mas é o que está acontecendo aqui nesse final desse capítulo aqui. E a gente pode também se colocar no lugar de Barrabás, né? Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos esses roubadores, salteadores como Barrabás, e Jesus morreu na cruz por nós. Para pagar a nossa dívida, Jesus foi condenado. Mas a conclusão da história a gente vai ver no capítulo 19, 20 e 21. Certo, pessoal?